E aí, meu querido? Ah, aqui! E aí, minha aqui? Oh, tá difícil esse negócio aqui hoje. Ah, aqui, vou ficar aqui. Aí, agora sim! E aí, meu querido e minha querida? Tudo bem com vocês? Professor Adriano na área. Mas vocês viram que o negócio hoje está complicado, tá bem incoerente. Tô aqui, tô ali, tô lá, né? Que incoerência. Ô, Val, desculpa aí, meu querido, né? Olha, meio perdido aqui na história, foi só isso, mas estamos juntos aí. Meus caros e as caras, vocês perceberam, né? O professor Adriano aqui começou meio incoerente. Ficou esquisito isso aí, né? Não dava para saber se eu estava aqui ou ali, onde que eu estava olhando vocês. Coitado do Val também. Ficou perdido aí, Val. Foi mal de novo aí. Percebam que na vida nós temos que ter uma certa coerência com aquilo que a gente faz, não é? Se der confusão, a gente se perde. Não dá para entender o que está acontecendo. E é sobre isso que tu vai falar hoje aqui. Pensou que estava tudo incoerente? Bom, incoerente estava, mas tem a ver com o nosso conteúdo. Por quê? Olha os objetivos que tu vai trabalhar hoje. Nós vamos estabelecer relações entre partes de texto, identificando a coerência presente nele. Identificar repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Então hoje vai trabalhar com a coerência. Falando em coerência, veja só, porque hoje está tudo largado aqui. Eu vou ler um texto para vocês. Acompanhe aí, né? Depois a gente vai bater um papo sobre ele. Bora lá? Vamos lá para o slide. Hoje eu levantei cedo, às 13 horas. Coloquei minha roupa, tomei um belo de um banho e fui jantar. Depois do almoço, saí de casa e fui trabalhar. Chegando lá, tirei o dia de folga, pois estava bem descansado. Antes de sair da empresa, eu voltei para casa para continuar trabalhando, pois estava me sentindo muito sujo, uma vez que não havia tomado banho ainda. E aí, conseguiu compreender? Tem sentido o que está ali? Você percebeu? Acordei cedo. 13 horas? Ô louco! 13 horas vou acordar cedo? Acho que não, né? E coloquei minha roupa, beleza, né? Acordei cedo, coloquei minha roupa e fui fazer o quê? Tomar banho. Não dá, né? Esse texto está completamente malucão. E vocês perceberam quais são os problemas que estão presentes neles? Um monte de coisa que não faz sentido. Né? Então, acordar cedo, mas às 13 horas, falar que tomou banho, mas depois fala que está sujo, não tomei banho, vai trabalhar, chega no trabalho e tira o dia de folga, e daí almoça, mas jantou depois a janta. Não dá. O texto realmente ele é bem confuso, né? Esse texto organizado para a nossa aula ficou bem confuso mesmo, mas esse era o objetivo, para mostrar para vocês como todo texto precisa ter uma coerência. Se eu tenho uma questão temporal ali, eu levanto às 13 horas, bom, 13 horas não é muito cedo não, já é meio tarde, mas tudo bem. Eu vou colocar minha roupa e vou tomar banho, não, né? Eu preciso fazer o quê? Tomar banho antes, depois colocar a roupa. Você até pode entrar de roupa no banheiro e tomar um banho lá de roupa, né? Não vai estar muito certo essa coisa, não. Vai estar que nem eu, aqui perdidinho, aqui, ali. Não vai, né? Bom, o texto, então, é a base da comunicação nossa. Por ele que se constrói e se divulga conhecimento. Sem habilidade de compreender textos, portanto, não se tem acesso a nenhum conhecimento. Essa constatação confere à coerência textual um papel importante para a compreensão e produção do texto. Como vocês viram, moçada, a necessidade de organizar o texto. Organização textual é isso. É o que nós chamamos de coerência. Senão a gente não entende. Veja aqui, olha, os dois estão conversando ali e no meio tem uma série de interrogações. O que será que está acontecendo? O que está falando? Não sabe? Porque há um ruído na comunicação. Quando eu não tenho coerência, ocorre o chamado ruído. Então ocorre uma dificuldade de interpretação do que está ocorrendo. Vamos continuar a leitura. Então a coerência textual é uma propriedade do texto responsável por uma correlação entre enunciados, tal que todos se orientam e convergem para criar um significado abrangente, que não resulta do sentido de um ou dois enunciados esparsos, mas da correlação consistente entre todos. Percebo que em um texto nada adianta eu ter uma oração só, uma frase ou um período apenas que tenha um sentido. Porque ele está num texto. Eu preciso que essa primeira oração
se organize, tenha uma correlação com a segunda, e assim por diante. Um período com outro, um parágrafo com outro. Vocês viram no texto anterior, lá no texto aquele de acordar tudo errado, lá e fazer as coisas tudo errado, que cada parte do texto, cada trecho que estava ali, cada oração, ou cada sintagma nominal, eles têm sentido próprio. Dá para entender isoladamente, né? Então tem um significado isolado, mas eu preciso, para ter uma textualidade, um significado abrangente, em que todo o texto faça sentido. É isso que nós precisamos, é isso que a gente precisa organizar. Observe agora esta placa que está aqui no slide. Eu vou ler para vocês. Olha lá. Aberto todos os dias. Descanso semanal, terça-feira. Agora é com você, meu querido e minha querida. Você vai fazer um comentário. Será que nessa placa aqui está há ou não incoerência? E qual é essa incoerência, se houver, hein? Eu fico aqui, você fica aí, eu já volto, hein? Vai lá, vai! E meu querido, e aí minha querida? Já resolveram? Já observaram ali a placa? E aí, tem ou não uma incoerência? Afinal de contas, a placa está dizendo que aquele estabelecimento comercial está aberto todos os dias. Olha o que acontece ali embaixo que está falando. Descanso semanal terça-feira. Opa! Você abre todos os dias, mas tem um descanso terça? Olha lá então. O texto da placa não está coerente, pois informa que todos os dias está aberto, mas logo abaixo se contradiz, informando que há um descanso, ou seja, infere-se que não permanece todos os dias aberto. É isso aí. Perceba então que a coerência é importante. Desde o início da aula estão vendo como é importante ser coerente. A câmera trocada, o texto maluco, a placa que está aqui, ela se contradiz. Não sei qual é o contexto da placa, se a pessoa fez isso ou não. E, inclusive, você pode verificar outros contextos que vai mostrar essa situação da incoerência que dificulta a compreensão. Lembre-se, um texto ele precisa ter um conjunto de sentidos, não apenas um sentido ou sentidos isolados, como a gente viu aqui. Na placa nós temos abertos os dias, fechou, eu tenho o sentido completo. Logo abaixo, eu tenho descanso semanal terça-feira, tem um sentido completo. Só que é um texto único, é uma informação única que tem a placa passou para nós. Então, quando vem a informação única total, aí fica incoerente. Um não funciona com o outro, há uma contradição nesse texto e nessa placa. Tipos de coerência, vamos ver lá então. Existem alguns tipos de coerência, Existem vários recursos para estabelecermos a coerência. Vamos verificar alguns tipos deles, que podem ajudar na organização das ideias, para a construção global de um texto, Então, a construção total de um texto. A primeira coerência que tem aqui, eu coloquei, na verdade, eu escolhi
Eu escolhi aqui para vocês apenas algumas, né? São vários tipos de coerência, né? São vários. Eu fiz um recorte de duas aqui para nós, para a gente fazer um aprofundamento nessas questões ali. Nas outras, em outros momentos, vocês podem observar, procurar, pesquisar, mas há vários tipos de coerência que nós temos. A primeira que nós temos, que está aqui na tela, é a coerência interna. Então, se refere à compatibilidade entre os significados dos enunciados dentro do texto e a ausência de contradições. Observe, exemplo ali. Se você for defender uma ideia em sua redação e em seguida apresenta elementos que sustentem o ponto de vista contrário, seu texto irá incorrer em incoerência interna. Então, a incoerência interna, ela se dá dentro do próprio texto. É a contradição. Né? Se eu estou falando que eu gosto de chuva, mas daqui a pouco eu falo, mas é tão ruim, o tempo, os dias que estão chovendo, eu tenho uma incoerência, porque no próprio texto eu disse uma coisa, depois eu disse outra. Há uma contradição, incoerência interna, ou seja, dentro do próprio texto. Eu escrever uma coisa e não ter sentido logo abaixo falar outra diferente. Lembra da placa? Lembra da placa ali agora há pouco? Ali nós temos um caso, então, uma incoerência interna. A placa está informando que é aberto dos dias, mas depois fala que tem uma pausa. Essa pausa vai ser, obviamente, um fechamento ali, então não vai ser todos os dias que serão abertos. Perceberam isso? Vamos continuar então? Olha o próximo aqui. Nós temos agora a chamada coerência externa. Ela refere-se à compatibilidade entre os significados presentes no texto e os dados da realidade que o cercam. Um exemplo disso é afirmar que o Museu Oscar Niemeyer está em São Paulo. Gente, então quando a gente fala em coerência, professor, não é coesão, coerência, incoerência externa, não está mais falando somente do texto. É aquilo que eu tenho, o texto, o que eu escrevo ali, o que eu estou falando e a realidade que o cerca, do que está falando ali. Então, por que quando eu falo que o Museu Oscar Niemeyer está em São Paulo é uma incoerência externa? Porque o próprio texto, vamos ver, o próprio texto, o Museu Oscar Niemeyer está em São Paulo. Ele tem uma coerência interna, porque não tem nada que se contradiga internamente no texto. Agora, para quem não sabe, e eu vou falar agora, aqui esse é o Museu Oscar Niemeyer, conhecido como Museu do Olho, ele fica em Curitiba. Então há uma incoerência externa aí, porque eu sei que a realidade me informa uma coisa e eu escrevo outra. Aí é uma coerência externa. Se eu for utilizar um texto, uma redação, vamos pensar sempre na nossa produção de texto. E eu tenho lá um dado, que eu invento um dado no texto. Vou inventar aqui agora, né? Que o professor Adriano tem 2.595.000 seguidores, 2 milhões de seguidores nas suas redes sociais, né? E eu falo isso aqui. Gente, não é verdade. Não é verdade, né? É uma incoerência externa, porque o dado diz que é muito menos que isso, né? Então as redes sociais do professor Adriano não têm tantos seguidores. Coerência externa, eu trago um dado que não é real para o meu texto. Prejudica? É claro, não tem sentido nenhum nesse caso. Vamos continuar lá então agora para a atividade número 2. O sociólogo garante não existir segregação racial nos blocos do Carnaval de Salvador, destacando que a folia reflete a tolerância racial reinante na sociedade baiana. Afirma também que lá se tem não apenas uma intensa convivência entre as raças, mas também mecanismos que permitem colocar cada um no seu devido lugar. No texto, há uma incoerência, eu estou afirmando, tá? Encontre-a e informe se é uma incoerência interna ou externa e justifique sua resposta. Leia, observe, tem incoerência no texto, hein? Eu vou ficando aqui, você vai ficando aí e vai respondendo, hein? Até mais, vai lá, vai, fazendo, hein?
E aí, meu querido, e aí, minha querida, já responderam? Vamos então observar e corrigir? Cadê a dita cuja incoerência que está nesse texto? Estou afirmando, tem incoerência. Vamos observar então? Olha lá. A incoerência está no final do texto, em permitem colocar cada um no seu devido lugar. Há uma incoerência interna, pois contradiz o que foi afirmado no início do texto. Vamos voltar lá e observar? Olha aqui o texto, está falando o quê? Não existe segregação racial nos blocos, reflete a tolerância racial, afirma que lá não se tem apenas intenção de convivência, de óculos termina, mas também mecanismos que permitem colocar cada um no seu devido lugar. Se ele começa falando que todo mundo está junto no bloco, todo mundo é aceito, ele fala terminando em colocar cada um no seu devido lugar, opa, eu acho que tem uma segregação aí, né? Acho não. Tem, então o texto é incoerente nesse final. E é uma incoerência interna, porque é o próprio em relação ao próprio texto, né? Então o próprio texto está dizendo isso. Beleza? Vamos dar prosseguimento? Vamos estudar um pouquinho o que aparece no texto, quando a gente tem que agir num texto para evitar incoerência, ou o que nós temos que fazer para ter coerência textual? Então veja os elementos importantes na coerência textual. O que é importante que tenha no seu texto? Então é importante que você escreva de forma clara, simples, objetiva e concisa. Também fazer a estruturação da ideia principal e das ideias secundárias. Primeiro você pega a ideia principal, né, que você vai desenvolver, e depois você traz as outras ideias que são subjacentes a ela, que vão ser desenvolvidas a partir dela. Estabelecer uma linha de raciocínio e pensamento lógico para evitar a incoerência, né? Então, do início ao fim. Cruzamentos de ideias e harmonia entre os fatos, olha, a realidade e o texto, que está à volta e o texto. Expor informações suficientes sobre o assunto, sempre pensando no limite de linhas, no espaço que você tem para tanto. Mostrar que domina o assunto apresentado. Então, estes são os elementos que vão auxiliar você a não errar, a não ser incoerente no seu texto. Então, esses elementos que precisa tomar cuidado sempre que você vai escrever. E não é só na escrita, é na fala também. Na comunicação em geral, que é importante que você tenha todos esses cuidados. Belezinha? E agora, o que você acha que não pode fazer é que vai realmente acarretar numa incoerência? Acompanhem comigo. Então, o uso desnecessário de palavras, muitas palavras repetindo, além de dar um problema pode ocasionar um problema de coerência, há um problema de coesão. Então, a repetição de palavras deixa o texto mais confuso. Repetição de termos, ideias redundantes. Quando a gente fala em ideia redundante, é falar a mesma coisa 2 vezes, 3 vezes, é ficar voltando, fazendo voltas ali, né? Repetindo a mesma ideia de maneiras diferentes. Contradições, não pode ter contradições, já viu aqui exemplos hoje. Uso de outros recursos que deixam o discurso mais fraco. Frases prontas, clichês, jargões, estrangeirismos e frases muito longas. Quando eu utilizo as frases prontas, aqueles clichês, deixa o texto, melhor dizendo, deixa o texto menos impactante, deixa o texto mais comum, não dá aquela pegada que tem que ser dada num texto para ele ficar bom. Então, observando esses elementos, auxilia você a ter uma escrita muito boa. Vamos aqui fazer a leitura de um texto para depois fazer um exercício sobre ele. 3.000 galinhas atacam raposa invasora. As galinhas de uma fazenda de galinhas na cidade de Bretanha, na França, são suspeitas de terem matado uma raposa. A invasora entrou no galpão onde as galinhas vivem no começo de março. Acredita-se que a raposa tenha passado pelo portão automático da área das galinhas e ficado presa lá dentro. Ao que tudo indica, ao avistar a intrusa, as galinhas teriam se juntado para bicá-la, graças ao instinto de sobrevivência das galinhas. A maluquice não para por aí. 1 ano antes, a visita de uma raposa ao mesmo galinheiro terminou do jeito oposto, com a raposa viva após matar várias galinhas. Vocês viram que engraçado, né? As galinhas atacaram a raposa, né? A raposa entrou no galinheiro para matar as galinhas, para comer galinhas, enfim, ali. E as galinhas se uniram e mataram a raposa. 3.000 galinhas também, né? Olha aquela frase pronta ao jargão que eu falei agora há pouco, que deve ser evitado, mas a união faz a força, né? A junção fez ali, conseguiu colocar o inimigo para correr, digamos assim.
Mas vocês perceberam alguma coisa no texto da minha leitura? E na leitura de vocês, conseguiram observar alguma coisa? Então, segura essa ideia aí para a gente conversar na atividade. No texto lido, há um problema que deve ser evitado para que você tenha um texto coeso e coerente. Aponte qual é esse problema. Eu vou ficando aqui, eu sei que você já se ligou, mas vai anotando aí, hein? Eu espero você fazer e já volta, hein? Vai lá, vai! E aí, meu caro, e aí, minha cara, vamos corrigir? Claro que deu para perceber rapidamente qual era o problema, né? Vocês viram na minha leitura, eu até fiz questão de enfatizar, mas vamos corrigir. Então lá, o problema a verificar no texto lido é a repetição desnecessária do termo galinha. Esse termo deveria ser substituído por outros, como ave, animal, ou ainda ter ficado em elipse, escondidinho ali. É claro que o texto ele foi criado para desenvolver essa ideia. O texto original não tem essa situação, ele está lá bonitinho, organizado. Aqui foi adaptado para a nossa aula. Belezinha? Gostaram da aula? Tranquilos? Vamos ver o que a gente trabalhou hoje? Vamos retomar então? Então estabelecemos relações entre partes de um texto e identificamos repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Espero que tenham gostado, porque eu gostei e até mais! Tchau! Tchau!